eu estou observando aqui o preço em criptomoedas desde essa barra grande aqui, para ver se eu consigo achar alguma oportunidade. Então aqui eu achei muito agressivo as vendas, a compra também por estar perto dessa linha aqui, e o preço não tinha feito uma correção tão legal, então eu não saberia se isso aqui poderia virar uma volta em V. Aqui o preço tem barras exageradas, aqui ele tem mais uma barra exagerada, e tem uma barra interna, a continuidade foi um topo duplo, e o preço vem novamente para essa queda aqui. Aqui tem uma linha de tendência de baixa e aqui tem uma resistência bem forte. Nesse momento, o preço com essa característica aqui, ele vai talvez aqui começando a criar algum tipo de canal amplo. E aí esse canal amplo aqui pode se desenvolver para uma reversão também, ou para uma lateralidade. Para ele se desenvolver para uma lateralidade, ele não pode perder essas mínimas aqui, ou perder e falhar. Para ele reverter, ele precisa perder essas mínimas aqui e aí fazer um movimento aqui forte para baixo. Então aqui é uma possibilidade, a partir desse momento, eu procurar sinais para comprar baixo nessa linha, nessa região, para levar até essas máximas aqui, talvez acima da máxima, ou também procurar aqui vendas acima, sinais de venda acima, considerando que já existem várias possíveis resistências aqui e o preço está perdendo um pouco de momento. Observando essas características que o preço vai fazendo nessa região aqui, um possível fundo duplo aqui, também no fechamento do gap, uma reversão talvez de 2 barras na média, isso aqui pode gerar uma oportunidade de uma compra para levar até as máximas aqui. Então eu vou fazer essa compra aqui a mercado mesmo, vou comprar aqui, fechamento da barra. Como eu acredito aqui que eu tenho uma boa probabilidade, nesse caso eu posso sair aqui no fechamento do gap, ou também nessa máxima aqui, ou ao menos fazer uma parcial aqui no fechamento do gap ou na máxima. E aí, nesse momento o meu stop está abaixo dessa barra aqui de sinal, principalmente se o preço vier com uma barra muito forte aqui. Se o preço demorar muito para vir aqui abaixo e não tiver força, mas mesmo assim chegar aqui, aí talvez eu vou estender o meu stop um pouco mais baixo aqui para essa região, esperando até mesmo um novo fundo duplo aqui mais baixo, para aí sim dar um impulso maior para cima. Isso vai depender da continuidade. Se vem uma barra forte aqui e já perde essa mínima, como essa barra aqui, por exemplo, aí eu já vou estopar aqui abaixo, que aí para mim não compensa. Eu acabei fazendo mais uma compra aqui nessa correção. Era para ter entrado a ordem um pouco mais baixo, aqui nos 50% dessa barra aqui de sinal, mas acabou que a ordem demorou um pouco para entrar e eu entrei a mercado mesmo, e aí pegou um pouco aqui acima. Então eu já tinha feito a primeira compra aqui nessa máxima, e aí eu fiz o resto aqui da mão nesse ponto aqui. Aí aqui nessa linha aqui eu vou ter que fazer, caso o preço chegue aqui, ao menos uma parcial, porque eu tenho 3 partes da mão, então eu tenho a mão cheia já completa, e aí eu tenho que fazer uma parcial aqui de uma parte da mão ao menos. E aí uma outra parcial eu já poderia fazer aqui mesmo onde que o preço está, considerando que eu comprei praticamente no 50%, o meu stop era aqui abaixo, o meu alvo poderia ser 1 para 1, e 1 para 1 desse movimento ele já atingiu, e a minha probabilidade é de 60% de ter chegado nessa distância aqui. Então eu posso fazer essa parcial aqui, entendendo que em longo prazo isso aqui vai ser lucrativo, porque eu tenho 60% de probabilidade nessa operação com o risco retorno 1 para 1. Então na verdade eu tenho uma operação com risco retorno 1,5 para 1. E se eu fizer operações só assim, a conta vai ficar positiva ao longo de semanas e meses. Então uma parcial ali ele já pegou,
E aí agora a segunda eu vou tentar lá no gap. E agora eu vou esperar para ver a continuidade do mercado. Dependendo como for, caso o mercado volte muito forte, eu posso até mesmo antecipar a saída para um stop no 0 a 0 ou próximo disso, que nesse caso seria abaixo dessa barra aqui ou abaixo dessa barra aqui. Como eu já realizei uma parcial, então o meu preço aqui ele continua aqui, o gráfico continua mostrando essa linha aqui que é meu preço médio de entrada, mas como eu já fiz uma parcial, então eu já consegui um lucro. Com uma parte dos contratos eu já tenho esse lucro aqui. E aí se eu projetar esse lucro para baixo, aqui caso eu devolva esse lucro, então seria esse ponto aqui, que seria o meu 0 a 0, caso eu tivesse saído da metade dos contratos. Como eu não saí da metade dos contratos, então essa região aqui é próximo do meu 0 a 0. Ele acabou já pegando agora a minha segunda parcial nesse gap. Como eu tinha aqui dividido a mão em 3 partes, e eu comprei 2 partes da mão aqui e uma parte aqui mais baixo, eu já saí de 2 parciais em scalp, porque eu entendo que eu estou comprando alto. Aqui tem uma linha de tendência de baixa, aqui em cima tem resistências fortes. Então, como eu entendo que eu estou comprando muito alto, eu saio aqui em scalps nos pontos de probabilidade aqui no gráfico de 5 minutos, porque lá nos gráficos maiores aqui seria muito alto para mim comprar lá no gráfico de 60 minutos, por exemplo, ainda mais com bases exageradas aqui. Nesse caso, a barra dos 60 minutos também, provavelmente com essa característica, deve ter chegado meio exagerado nessa linha aqui, tendência de baixa. Aí mesmo que não tenha tocado aqui, isso aqui não tem muita importância, ainda mais no tempo gráfico maior, nem mesmo no 5 não tem, porque essa linha aqui de tendência de baixa ela é uma região, e como uma região, isso aqui significa isso aqui já poderia ter testado ela, isso aqui também, ela é uma região ampla aqui, porque é uma linha de tendência de baixa de um movimento muito amplo também. E aí agora, como eu já saí de parcial, o restante da mão que sobrou, 1/3 da mão, eu coloquei aqui o stop, acima um pouco do ponto de entrada, porque nesse caso aqui eu não aceito mais que o preço volte, ainda mais que ele está alto nessas regiões, ou seja, ou ele realmente é um canal amplo aqui, e ele vai fazer mais uma terceira puxada forte, rompendo essa máxima aqui, ao menos, vindo acima um pouco, ou ele vai voltar aqui e pode criar um pivô de baixa e aí inverter isso aqui para baixo nessas resistências aqui, criar um impulso aqui de queda. E aí se isso aqui acontecer para baixo, eu não quero mais participar da operação, e eu também não aceito mais sair negativo, porque já atingiu aqui um possível alvo dessa operação. Se eu quisesse eu já poderia zerar, mas como eu vou segurar uma parte da mão para tentar esse swing aqui um pouco maior, tentar aqui buscar um alvo, considerando esse meu stop aqui no preço médio, se eu colocar aqui, o meu stop era aqui embaixo, então esse aqui seria o meu alvo 1/1 geral da operação, mas se eu pegar isso aqui e duplicar e tentar, por exemplo, swing, eu poderia aqui buscar ao menos um 2/1 acima aqui da máxima, se isso aqui for um canal amplo mesmo. E esse 2/1 é um 2/1 com uma probabilidade grande aqui, a partir desse ponto que o preço está agora. Não é tão grande assim, mas a partir da entrada ela tinha uma probabilidade boa de que o preço continuasse esse movimento de canal amplo e viesse até aqui. A probabilidade não é tão grande agora para mim, porque o preço fez essa queda aqui, e aí fez essa alta, e aí fechou esse gap aqui. Ou seja, na queda ele fechou um gap, na alta ele fechou esse outro gap aqui. Então ele começa com uma barra exagerada, big up, aí 2 pernas aqui, armadilha de segunda perna, big down. Ao mesmo tempo, um movimento de 2 pernas de baixo que leva para a média móvel, também é um M2S. E aí fez um fundo aqui na média móvel com fechamento de gap e com 2BR, uma reversão de 2 barras. Então não seria de se impressionar se o preço viesse realmente perder essa máxima aqui mais uma vez.
Nesse momento aqui, o preço chegou até testar acima da máxima, com bastante aqui volatilidade. Então, quero ver essa continuidade, se ele vai conseguir se manter acima dessa máxima ou se ele vai falhar. Nessa máxima aqui, está entrando muita venda, tá empurrando o preço de volta aqui para baixo. E aí então eu não posso aceitar agora devolver tudo esse range aqui que eu já tenho, porque não faz mais sentido eu olhando essa venda que está entrando aqui dessa força e eu ficar assistindo isso vir contra o lucro que eu já obti aqui, porque não pode ser que não seja uma simples correção, porque entrou bastante volatilidade vendedora aqui em cima, e se não for somente uma correção, então essa venda que começou a aparecer aqui pode confirmar que isso aqui pode ser o rompimento de 3 topos aqui, e aí então uma wedge, e aí isso aqui pode jogar o mercado muito mais abaixo, ainda mais que está em região aqui de resistências, aqui uma linha de tendência, e aqui acima tem mais resistências também muito fortes. E aí eu não quero aceitar que devolva tudo isso, mas eu ainda vou arriscar uma parte aqui do meu lucro para tentar buscar esse rompimento, entendendo que essa tendência ela ainda tem uma certa força, porque se eu olhar aqui abaixo, eu tenho gaps aqui negativos sendo deixados abertos, aqui outro, esse aqui não é tão importante, mas é um gapzinho, aí aqui um outro gap negativo, aqui um gap mesmo, que nem é negativo, é só um gap, que é mais forte ainda, foi deixado aberto, o preço se mantém acima da média, não consegue fazer fechamentos aqui abaixo a partir desse ponto, e aí então aqui ele faz o primeiro fechamento, mais um fechamento, não consegue fechamentos consecutivos abaixo da média, a média está muito inclinada, aqui ele deixa aí no gap negativo para esse ponto aqui, ele fecha o gap dessa barra exagerada, mas ele deixa aí no gap negativo, essa região que eu comprei também, além dos motivos que eu falei, também é aqui a região dos 50% desse último impulso, a partir daqui até a máxima, e aí isso aqui pode levar um impulso acima aqui, por exemplo, um espelhamento dessa perna, também é uma possibilidade. Então eu estou esperando essa continuidade, se ele vai romper ou não essa máxima aqui, e se ele for romper ele precisa fazer isso em uma ou duas barras, ou já vai ter falhado porque ele já deixou um pavio acima, e caso ele faça um espelhamento da perna, isso levaria aqui a uma moeda um pouco mais talvez simétrica aqui acima, a mais simétrica de todos seria lá em cima, e aí ele vai levar essa wedge, leva para a resistência principal aqui, que é essa linha vermelha, e também leva para uma região do espelhamento do último impulso. Então mesmo que isso aqui seja um movimento em que o preço está perdendo momento, para depois lateralizar e para talvez ainda depois ele reverter, ele ainda pode sim buscar esse movimento aqui acima. E se eu quiser medir uma distância de topo a topo, para eu ver a força que o preço está conseguindo executar acima dos topos, aqui ele consegue executar uma força aqui em pavio somente, e aí não consegue dar continuidade. E aí nesse caso aqui que ele está tentando romper agora, eu posso projetar também essa força, para eu ver até onde que isso aqui vai, e se ele consegue chegar ao menos até essa força aqui, porque são pontos geométricos onde que os HFTs provavelmente vão vender também, são regiões aqui de venda. A partir desse ponto aqui, tudo aqui é uma resistência nos 5 minutos e também nos tempos gráficos maiores. Inclusive, se olhar lá nos 60 minutos, o cenário que você tem é esse aqui. Você tem essa alta e uma lateralidade maior, você tem um alto aqui, você tem um big down, aí você tem um big up. Então isso aqui é uma lateralidade e o preço está alto e uma lateralidade. Entrando aqui nos 60 minutos nesse pavio de uma barra de reversão. Então isso aqui é uma resistência e isso aqui também é uma resistência. Então toda essa região aqui é resistência. E por isso que eu não posso também ficar segurando a operação para um swing aqui, de horas, porque a minha probabilidade é muito baixa de eu querer pegar um movimento muito grande aqui acima. Eu não gostei nada aqui da continuidade, infelizmente isso aqui
tem característica de um movimento lateral, que aí pode realmente cair a partir daqui. Então, nesse ponto, o meu stop já vai abaixo aqui dessa barra, porque aí eu não vou devolver tudo isso aqui. Eu tenho baixa probabilidade agora segurando essa operação, acreditando que ele vai romper aqui essa região que ele já falhou 2 vezes em pavio. E que seria também natural ele cair a partir daqui, porque isso aqui, somente esses 2 pavios aqui, já podem configurar um falso rompimento da máxima. Então ele rompeu aqui uma máxima em falso, voltou, começou a perder momento, aí rompe outra máxima em falso, aí está voltando, e aí pode executar uma força parecida com essa aqui novamente para baixo a partir daqui. E aí fica um big up, big down, big up, big down. Isso aqui é um movimento natural do preço, quando ele tem esse comportamento aqui em uma resistência. Inclusive a terceira máxima aqui, que é rompida e falha, pode até mesmo confirmar uma wedge, e aí o preço pode fazer uma reversão maior aqui, de uma correção bem mais profunda, fechando esses gaps abaixo, ou até mesmo revertendo a tendência a partir daqui. O preço acabou pegando agora aqui a minha ordem de saída. E aí, se ele ir acima agora, infelizmente eu não vou mais participar, porque essa operação não deu todos os pontos que eu esperava obter. Mas várias operações são assim. Acontece isso de você entrar, de você ver uma continuidade que às vezes não é tão legal, ou que ela é favorável a você, mas ela falha no rompimento, aí você tem que sair da operação antecipadamente, ou proteger a operação, sair na operação que você já tinha lucro perto do 0 a 0, ou com um pequeno lucro, porque a continuidade não foi favorável e você não quer assistir o mercado tirar o lucro que você já tinha, com a probabilidade contra você. Então eu preciso fazer os trades e respeitar o que o mercado está fazendo e não a expectativa.